Saudações, queridos amigos do canal Jackson Camargo, sejam bem-vindos! Estamos começando mais um programa Alô Terráqueos, o programa de número 23, e hoje é 24 de julho de 2022. Seja bem-vindo, e Alô Terráqueos é um programa, uma produção do Portal Fenômeno e do CIPEX, Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica, voltada à ufologia, abordando aspectos da ufologia brasileira, ufologia mundial, casos ufológicos, notícias, uma pitadinha de astronomia, de ciências, paraciências, mistérios em geral, fenômenos aí que nos fascinam a todos nós já há bastante tempo. Então, hoje, nosso programa de número 23. Muito legal fazer esse programa com vocês. Sempre recebo o carinho de vocês, né? É muito gratificante acompanhar no chat a conversa de vocês e acompanhar as mensagens que vocês transmitem, seja aqui nos comentários, seja no chat mesmo, seja nas redes sociais, seja lá no grupo do Portal Fenômeno no Telegram. Então, se você quiser participar do grupo do Portal Fenômeno, é só clicar no linkzinho que está na descrição do vídeo e participar das nossas conversas lá, que são bem legais também, né? E fora o contato que o pessoal faz individualmente, seja pelo WhatsApp, pelo Telegram, seja pelo Direct, seja pelo Messenger, até por e-mail. Então é muito legal. Então quero agradecer a presença de vocês e mandar um abraço pessoal, um abraço especial para aquele pessoal legal que sempre está aí batendo cartão aqui no nosso canal. Então, um abraço especial lá para Adri Castro, para Rose Rago, lá da UFTV, também parceiros aqui do canal, estão sempre apoiando a gente, apoiando o portal também. A Adri e a Rose são lá da UFTV, então se você está no Facebook, vai lá na UFTV, se inscreve lá no grupo, um grupo muito sério de abordagem ufológica, com muita seriedade e com muito critério, né? Muito legal o grupo. Então participem. A Adri, a Rose e eu somos moderadores junto com o Anísio e sempre mantemos a ordem no grupo. Um abraço lá para o Mais para o Cine, né? Nosso parceiro de atividades e pesquisas também, né? Estamos fazendo um trabalhinho principalmente o Márcio, né? Eu estou ajudando como posso de catalogação de casos de um determinado período, e quando ele tiver pronto, aí a gente vai apresentar essa pesquisa dele, que é muito legal. Um abraço pro Ricardo Augusto, né? Nosso parceiro aqui de Curitiba também. Gente boa que eu conheço já há muito tempo e que gosta de ufologia e que vai trazer um recado para vocês aí no final do programa. Então assista o programa inteirinho e veja a mensagem que ele vai trazer para vocês aí ainda neste programa. Tá? Um abraço lá para o chefe Bala, lá de Santa Cruz, Rio Grande do Sul. Um abraço para o nosso querido Gevaer, da revista UFO. Um abraço especial muito apertado para o nosso querido Tony Najar, que perdeu a mãe dele esta semana. Então, a dona Lígia, eu tive o prazer de conhecer ela antes do Tony. Eu fui junto com o Carlos Machado e nossa equipe de pesquisa aqui de Curitiba. A gente foi até o sítio dela, onde tinha pousado uma nave. Então a gente fez todo um trabalho de campo e investigação ali na região. Foi muito legal. Dona Lígia, uma pessoa muito sincera, muito humilde e muita história para contar, né? Uma senhora que realmente vai fazer muita falta, né? Então, onde ela estiver, que ela fique muito bem. Um abraço também para o HMS Online, para o Ego Urbano, para o Israel, para a Maria Cecília, que está sempre fazendo presença no nosso chat, né? O Israel, sempre comentando aqui no canal. Para a Zunice Vasques, para o Juliano Vargas, também é outro parceiro de pesquisas, está começando aí a ajudar a gente de uma forma mais incisiva nossas atividades de pesquisa, e tanto aqui no canal quanto no Portal Fenômeno também. Um abraço para o Renato, para o Matheus Solano. Um abraço lá para o Paulo Carvalho, que está se recuperando da cirurgia e que está indo muito bem, lá de São José dos Campos. Para o Denis Albert, estive no canal dele esses dias e foi bem legal
Eu vou deixar o link do canal dele também na descrição. Apoia o Albert, porque o Dennis Albert, porque o trabalho dele é muito legal. E não é assim, ele não apela que nem certos canaizinhos que tem por aí, que só quer views, likes e ganhar dinheiro, né? Ele faz um trabalho bem legal, então a gente, quando é um trabalho legal, a gente apoia aqui, a gente divulga. Ele lá, o Rodrigo Cunha também, né? Um trabalho muito legal, a gente sempre apoia. O próprio Marzo, né? Tá sempre aí no chat também. Estive lá no Marzo no domingo passado, um pouquinho antes do nosso Aloterráqueos, inclusive a Aloterráqueos começou um pouquinho mais tarde por causa disso, né? Então um abraço lá pro Marzo também. Um abraço, onde eu estava? Ali. Bastante, né, muitos nomes, né? Acabo me perdendo. Um abraço para Ana Paula Marinho, para Gabriela Mota, para Glauci Lima, para Isabel Araújo, pro Jorge Cecinho, pessoal de Antonina, pro Gustavo Magalhães, pra Jaqueline Cunha, pro José Carlos, pro Robério Ribas, para o Rafael Ribas, nosso ufólogo mais jovem aqui do país, pro Eliabe, pro Marcos Ritzel, pro Mirante Mate, pro N Augusto, pra Ana Santos, nossa querida amiga lá de Salvador. Esta semana, terça-feira, estarei dando palestra com o pessoal da Unicósmica lá de Salvador. O link vai estar na descrição do vídeo aqui também para você acompanhar a transmissão, certo? Então é isso, um abraço para todo esse povo legal aí e vamos ver o que nós já temos aí de legal para comentar esta semana. Então, antes de a gente ir para o conteúdo do nosso programa, vamos falar dos cursos da Academia Brasileira de Ufologia. Semana passada eu falei que o curso Interações Extraterrestres com Índios Brasileiros seria dia 23 de julho, ontem, mas ele foi adiado por uma semana, será no próximo sábado. Então, se você estava querendo fazer e acabou perdendo a oportunidade de se inscrever, se inscreve lá e participa desse curso que é muito legal, vale muito a pena, falando sobre a questão indígena e os discos voadores, tá? Com o professor Ataíde Ferreira Neto. Outro curso bastante legal que a gente tem, que a gente recomenda muito incisivamente para você, é o curso Revelações da Noite Oficial dos UFOs no Brasil, que vai acontecer dia 27 de agosto. Curso apenas à distância, então você se inscreve no site da Academia Brasileira de Ufologia, assim como o curso do professor Ataíde Ferreira, e vai receber todo o suporte da Revista UFO, vai assistir na sua casa, no seu conforto. Pode fazer um baldinho de pipoca lá para acompanhar todas as novidades, né? Então é um curso muito legal para mostrar novidades da questão da Noite Oficial dos OVNIs, os detalhes da pesquisa, como a gente vem fazendo. E não só da Noite Oficial, a gente vai mostrar também aspectos envolvendo controle de tráfego aéreo, como ele encara o fenômeno UFO, diretrizes, protocolos, como é que eles agem, como é que é estruturado o controle de tráfego aéreo, as tarefas, as atribuições, cada centro, para a gente entender os contextos da Noite Oficial e de outros casos que poderão surgir aí no futuro, ou que você tome conhecimento aí, seja aqui no canal, seja em outros canais, seja na revista UFO, qualquer livro que você acabe conhecendo, ou até notícias da imprensa, inclusive, tá? Então é um curso muito bom e vale realmente a pena. E quem vai ministrar esse curso é esta coisa linda que vos fala aqui, e vale muito a pena, então não perca. E próximo curso, depois do meu curso, né, vem dia 17 de setembro, o curso Estranhos Ataques e Mortes Causados por UFOs, com o professor Carlos Alberto Machado, que vai trazer informações sobre os casos mais aterradores da ufologia mundial, aqueles que resultaram em ferimentos, mortes e tudo. E são casos muito profundos, muito complexos, então é uma coisa que não é muito falada na ufologia, mas que infelizmente está presente. Então, conhecer esses aspectos é fundamental. Se quer conhecer ufologia, é esse curso, tá? Vai conhecer o lado bom e o lado ruim, né? Geralmente você já conhece o lado bom. Conheça o lado ruim também, porque a gente tem que conhecer a situação como um todo, certo? E agora, falando sobre o que aconteceu esta semana, quinta-feira agora, foi ao ar a minha participação especial com o grupo chileno, com o canal chileno UFO Leaks,
tá? Na descrição também tá aí no link abaixo do vídeo. E é interessante porque eu pude ver minha voz em espanhol sendo dublada, né? Eu que arranho um portunhol, resolvi fazer em português para que tudo saísse certo, né? Não tivesse nenhum erro de comunicação da minha parte. Então a gente optou por fazer assim, né? Daí foi traduzido para que todos lá também entendessem adequadamente. Apresentamos a noite oficial dos OVNIs, né? Lá para os nossos amigos de língua espanhola aqui da América Latina. Foi, né, muito legal e a repercussão está sendo bem interessante. Inclusive se inscreva no grupo na página no canal do Ufolix, que daí você vai conhecer a ufologia latino-americana, né, que é muito rica, né? Eu gosto muito. E ontem foi ao ar o nosso vídeo sobre o caso Stephen Michalak. Eu falei para vocês que essa semana eu ia publicar um vídeo de contato imediato e um vídeo de documentos oficiais. Eram 2 vídeos, mas aí eu percebi que meu tempo estaria um pouco apertado essa semana para produzir 2 vídeos. Então eu resolvi pegar um tema que englobasse os 2. Um caso clássico da ufologia mundial, um contato imediato, em que a pessoa teve ferimentos no corpo, inclusive, e que foi investigado a nível oficial por um governo e gerou centenas de páginas de documentação. Então, este vídeo está valendo como o segundo da série Contatos Imediatos e o terceiro da série Documentos Oficiais, e o vídeo ficou muito legal, tá? Então, no final, quando terminar esse vídeo, quando terminar este programa, já corre lá, clica, se você ainda não viu o vídeo sobre o caso Michalak, já clica na sequência e confere o vídeo porque está muito legal, tá? Ficou bem aprofundado, mesma pegada do primeiro programa, bem aprofundado. A gente mostrou onde aconteceu, mostrou as imagens atuais, como foi, os detalhes aí, muitos até detalhes desconhecidos aí da grande maioria, porque são detalhes que estão nos documentos oficiais e as pessoas não leram ainda, certo? Que mais? Agora as notícias do site, né, do Portal Fenômeno. Esta semana entrou no Portal Fenômeno a página sobre documentos oficiais da Dinamarca. A Dinamarca é mais um país que liberou documentos oficiais com registros de fatos ufológicos, memorandos, conversas internas. Então são casos muito legais. Tem até um caso de contato imediato em que eles viram um tripulante, está registrado lá nos documentos. E são 329 páginas de documentação em PDF. Você acessa o site, vai lá na página de documentos oficiais, você já encontra o linkzinho lá para os casos da Dinamarca e faz o download gratuitamente, não precisa nem se cadastrar, tá? O nosso portal tem essa característica de facilitar tudo, né? Por isso que é objetivo, né? Informação com seriedade e objetividade. Você quer, você já encontra, já acessa a informação que você precisa. E esta semana vai entrar mais uma página sobre documentação oficial, desta vez documentação oficial do governo da Espanha. Tem quase 100 arquivos em PDF com documentos oficiais da Força Aérea Espanhola, que são muito legais, tá? Vocês com certeza vão gostar. Esses documentos já existiam na versão antiga do site. O Portal Fenômeno foi o primeiro portal em língua portuguesa, pelo menos aqui no Brasil, até onde eu sei, a apresentar esses documentos da Espanha. Isso há muito tempo atrás, acho que foi lá por 2003, 2004, alguma coisa assim. Tá? Logo que foram liberados e a gente conseguiu um CD vindo direto da Espanha com toda essa documentação e ninguém tinha isso ainda na internet, por isso foi difícil de conseguir. E colocamos na internet, agora tem vários sites aí que tem esses documentos, mas o primeiro foi o nosso. Isso muito nos orgulha. Outra notícia que acabou ficando para trás, aí era já para ter falado antes, que de 23 a 25 de setembro de 2022 agora, nós teremos o 26º Congresso Brasileiro de Ufologia na cidade de São Paulo, ocorrendo lá no Hotel Nikkei Palace. Tá? Então vai ser um evento muito legal. Eu vejo muitos amigos, toda semana eu estou vendo pessoas confirmando que estarão no evento. Então as vagas já vão se esgotar. Se você tem intenção de ir, se você mora em São Paulo, tem intenção de ir no evento, se você mora em outra cidade
e tem intenção de ir para São Paulo para participar do evento, corra, tá? Porque as vagas vão se encerrar muito em breve. E o evento está imperdível, né? Estaremos todos lá falando sobre ufologia, né? Os melhores ufólogos do país estarão lá presentes. Quase todos, né? Alguns infelizmente não poderão, mas estarão presentes de alguma forma. Falando das notícias que saíram na imprensa internacional agora, né? Muita notícia. Primeira notícia é essa que nós estamos vendo aí. OVNIs desafiam as leis da física. Então, o John Brennan, que foi ex-chefe da CIA do governo Obama, disse que as evidências sugerem que uma atividade pode ser considerada um modo de vida diferente, ou seja, uma vida alienígena. Tá? E ele cita que o Go Fast, o Gimbal, o Tic Tac, que são o apelido dado àqueles OVNIs filmados pela Marinha do governo americano, não são tecnologias humanas, não são tecnologias terrestres, por uma série de situações que a gente já comentou em outros programas. E que isso indica que nós estamos diante de uma atividade, de uma inteligência não humana agindo no nosso planeta, né? Inclusive, já nesse artigo, está surgindo um novo termo para se referir a esses fenômenos, a essa tecnologia também empregada, que é uma tecnologia em inglês, eles usam o termo transmedium, e que em português, pelo menos eu estou traduzindo como transmeio, né? Eu vejo outras traduções como transmídia, alguma coisa assim. Tá? Qual que é o certo? Acredito que os dois sejam certos, mas o transmedium que eles estão usando, tecnologia transmeio, quer dizer aquele objeto que pode operar na atmosfera, pode operar debaixo da água e pode operar no espaço, inclusive alternando esses meios. Então ele está no espaço, de repente ele mergulha na água, e se ele quiser ele pode ir para o espaço ou para a atmosfera, para onde ele quiser, e vai operar do mesmo jeito. É uma tecnologia que a gente não tem. Nenhuma nação conseguiu um avanço tecnológico nesse ponto de um objeto descer, operar de forma submarina e alçar voo até o espaço, por exemplo. Tá? Então é daí que vem o termo tecnologia transmeio. Ele altera o meio em que ele se manifesta. Tá? Isso por si só já elimina uma das explicações que muitos negacionistas gostam de usar para explicar o fenômeno UFO. Eles falam, isso tudo é fenômeno natural. Então, se é um fenômeno que sai da atmosfera, entra na água, se manifesta na água, depois se manifesta no espaço, não tem como ser um fenômeno atmosférico, tipo raio-bola, uma coisa assim. Não tem como. Tá? É um fenômeno sólido, é captado em radar e tudo, tem comportamento inteligente. Se você vê de perto, você vê estrutura metálica. Né? Então, contra fatos, não há argumentos. E a gente está explicando esses fatos há muito tempo. Tá? E não importa, pode ter um monte de negacionista aí falando abobrinha na internet, publicando videozinho, não importa. Isso está acontecendo independente da opinião deles. Né? Então, vamos adiante e tem muita coisa para ver aí. Avistamentos de OVNIs aumentam em 2022 na Inglaterra. Então, os ufólogos ingleses fizeram uma comparação até agora, entre janeiro e julho, comparando a quantidade de casos, comparando com o mesmo período do ano passado. Eles perceberam que em 2022 houve um aumento. Eles apresentaram, citaram vários casos fazendo essa comparação. E eles perceberam que esse aumento se concentrou na região de Cambridge e Suffolk, a leste de Londres, na Inglaterra. Então ali parece ser o foco dessas manifestações. Inclusive, se você for lá no Fenômeno ou consultar aqui no Alô Terráqueo, os programas anteriores, você vai ver que tem notícias falando de avistamentos, filmagens nessas regiões. Então realmente tem uma quantidade maior de avistamentos. Se não me engano, em março, abril, por aí,
eu citei vários casos de filmagens e aumento de avistamentos naquela área. Depois os avistamentos diminuíram, né? Mas mesmo assim está numa taxa superior ao que foi registrado no ano de 2021. Agora, essa outra reportagem que eu mostro para vocês, ela é bastante interessante. E é uma coisa que a gente tem que divulgar. Pelo seguinte, vocês vão entender o porquê. O título da reportagem é, lá no Fenômeno, né? Comissão da Força Aérea Uruguaia investigou 1.570 relatórios de OVNIs. Então, desde 1979, a Força Aérea do Uruguai tem um departamento lá chamada Comissão Receptora Investigadora de Denúncias de Objetos Voladores Não Identificados. A sigla é CRIDOVNI. Então, ela realiza investigações a nível oficial, com o apoio da Força Aérea, dentro do território do Uruguai. Quem está comandando esse departamento é o coronel Ariel Sanches. Eles usam métodos científicos, fazem análise de casos, entrevistam testemunhas, usam todas as informações científicas para esclarecer o fenômeno ufológico. E vários casos permaneceram sem resposta. Muitos eles explicaram, mas tem vários que eles consideram inexplicáveis. E um dos casos mais interessantes, nas palavras do coronel Sanches, é um caso ocorrido em 19 de maio de 1986. Lembra dessa data? Noite oficial dos OVNIs aqui no Brasil. Enquanto 5 caças perseguiam OVNIs aqui no Brasil, 2 caças Pucará da Força Aérea do Uruguai perseguiam OVNIs no Uruguai. Tá? Mesmo tipo de objeto, mesmo tipo de manifestação, objeto cintilante, multicolorido, redondo, que paira estático e de repente acelera. Mesma coisa. Mesmo fenômeno que ocorreu lá, ocorreu no Uruguai. E eu arrisco dizer que toda essa área, lá da Bahia para baixo, chegando até o Uruguai, foi a área de manifestação do fenômeno. Tá? E possivelmente ao oeste até Chile. É uma informação que ainda a gente tem que conseguir confirmar ou desmentir de alguma forma. Né? Então, com esses programas aí lá do Pentágono, do Congresso americano, os estudos que estão sendo divulgados lá nos Estados Unidos, acabaram entrevistando o coronel Sanches. E aí ele falou que as conclusões que a Força Aérea do Uruguai conseguiu são as mesmas que os americanos estão divulgando. O que os americanos estão divulgando agora é basicamente a mesma coisa que eles já vinham divulgando já há muito tempo. A diferença é que nos Estados Unidos estão gastando milhões nessas investigações. E no Uruguai não se gastou quase nada. Né? Eles não são financiados. O governo não paga lá para eles fazerem investigação, digamos assim. Eles são militares, mas eles mantêm o departamento. Mantêm o departamento ativo. Se ocorre algum caso, pegam um carro, condução da Força Aérea do Uruguai, vão até o local, voltam, fazem os registros. Né? Mas não tem ninguém injetando dinheiro na comissão lá do Uruguai, por exemplo. Né? Então, essa que é a diferença. Tá? E ele enfatizou bem. Nós chegamos às mesmas conclusões, mas a única diferença é que a gente não foi patrocinado para isso. Então, é um caso bastante interessante. E vai de encontro a uma outra notícia que eu li essa semana. Eu nem publiquei no Portal Fenômeno, mas eu li que lá na França, os pesquisadores do GEIPAN, aquela comissão oficial que funciona dentro lá da Agência Espacial Francesa, formada por cientistas, por militares, que investigam o fenômeno UFO, o fenômeno OVNI lá nos territórios franceses, falou que não existe nenhuma outra comissão no mundo que faça uma investigação como eles fazem. A nível oficial, num departamento oficial, envolvendo militares, envolvendo cientistas, e esqueceu completamente o CRIDOVNI. Né? Mas eu acho que justiça tem que ser feita, então vamos divulgar essa notícia do CRIDOVNI, porque eles fazem um trabalho exemplar de investigação. Uma notícia bem interessante que publiquei também esta semana é que pilotos avistam um OVNI sobre o Arizona, nos Estados Unidos. Então, os pilotos de 2 aeronaves viram objetos passando acima do seu avião, um objeto muito luminoso, sobre a região do Arizona, que não foi captado por radar, eles apenas viram os objetos
e reportaram ao centro de controle. A gente não tem nome dos pilotos, a gente não tem nome de companhia, a gente só tem a notícia, né, desse objeto que não apareceu no radar, foi apenas observado. Agora, um caso bem interessante que aconteceu também essa semana, uma notícia, é que ocorreu um possível caso de abdução em Illinois, nos Estados Unidos. Então, dois amigos, dois colegas de trabalho, trafegavam por uma estrada, viram um objeto luminoso acompanhando o carro e pararam para ver. E aí depois pegaram o carro de novo e seguiram a estrada. Quando eles chegaram no destino, perceberam que havia um tempo faltando, né? Eles tinham que ter chegado em um determinado horário e chegaram depois. Eles não sabem o que aconteceu nesse período de tempo. Então, o National UFO Reporting Center está analisando o caso. Quem sabe no futuro a gente tenha alguma informação sobre uma possível abdução e tudo mais, tá? Mas agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem qual é um dos principais fatores que induz a abdução pelos Greys malvadinhos? Vocês sabem? Não sabem? Eu vou falar para vocês. É assistir o canal Jackson Camargo e não se inscrever no canal. Então, já se inscreve aí no canal para não ser abduzido pelos ETs malvadinhos, tá? Deixa seu likezinho, deixa aquele comentário legal para ajudar a gente, pra gente subir aí, né, junto ao YouTube. Muito bem, voltando agora então às nossas notícias. Agora uma notícia da área científica. O título lá no portal Fenômeno é: esta tecnologia permitirá a nossa busca por vida alienígena. E qual é a tecnologia envolvida? É a análise espectral. Então, a análise espectral, ela funciona da seguinte forma: a luz vai incidir sobre um determinado composto químico. Pode ser uma atmosfera, pode ser uma camada rochosa, pode ser um planeta gasoso, uma nebulosa, por exemplo. E aquela luz vai ser captada por um aparelho, por exemplo, o James Webb. Tá? Aquela luz que chegou, ela vai ser decomposta. Sabe quando você passa a luz por um prisma, que ele vai decompor e você vai ver várias cores diferentes? Então, conforme a composição do elemento lá que emitiu aquela luz, que refletiu a luz, você consegue descobrir que tipo de elemento tinha ali. Então, quando existe oxigênio, por exemplo, você tem uma determinada faixa, né? Determinadas faixas com determinadas grossuras, digamos, com determinadas espessuras. Quando é outro elemento, já muda esse padrão. Então, assim, eles conseguem identificar quais os compostos principais tem naquele feixe de luz que chegou, tá? Por meio daquele feixe de luz. Então, se eles analisam lá, por exemplo, a luz que chega de um planeta e fazem análise espectral, eles conseguem identificar compostos que facilitam a vida, carbono, oxigênio, nitrogênio e outros gases importantes ali, e podem identificar elementos químicos que existam lá, né? Ferro, silício, etc. Então, a partir daí você já consegue determinar com vários estudos, com vários cálculos, com várias comparações e determinadas métricas que os cientistas possuem, se aquele planeta é propício para a vida ou não. E a partir daí esse planeta é acompanhado e vai perceber pequenas nuances. Se de repente o planeta é rico em oxigênio e de repente ele começa a apresentar outros compostos químicos derivados de, por exemplo, queima de combustível fóssil, né? Aí já se suspeita que ali possa haver vida. Então é toda uma nova área de estudos aí que o James Webb está abrindo para a astronomia e para a astrobiologia, e vocês serão testemunhas disso, tá? Então continue acompanhando as notícias que vêm lá do nosso James Webb. Mais uma notícia interessante. Há pouco a gente falou sobre aquela onda ufológica na Inglaterra, né? O México também está atravessando uma onda ufológica, principalmente na região de Mérida, lá no México. Então, objetos luminosos estão sendo observados praticamente todas as noites, desde o mês de junho,
E esses casos estão sendo coletados e analisados, né? Os ufólogos do país não estão parando, eles são incansáveis lá atrás das ocorrências, tá? Então a gente vai ouvir muito falar sobre os casos mexicanos aí pela frente, a partir do momento que essas investigações forem divulgadas, tá? Agora um vídeo bem legal que saiu essa semana, um vídeo muito legal, mas não tanto. Vocês vão saber por que eu estou falando isso. O título lá no portal é: turistas teriam filmado caças perseguindo OVNI. Então, várias pessoas estavam numa área lá no Maine, no chamado Parque Nacional Acadia, e no vídeo você vê várias pessoas brincando na água, sobre uma pedra, fazendo piqueniques e tudo. Então, bastante pessoas ali, tá? E aí uma pessoa chamada Alex Meckel, que estava com a sua filha lá, ele publicou um vídeo que teria sido feito pela sua filha, em que se observa 2 jatos e um objeto luminoso à frente desses jatos. Seria um OVNI que estaria sendo perseguido por esses aviões, né? Se você vai no YouTube, o vídeo que está no YouTube não tem som. Se você vai na reportagem do caso, lá no site do The Sun, você tem som. Então aí, por aí você já vê que existe alguma coisa que não está batendo. Aí você analisa o vídeo e ele filma o avião passando. Só que em dado momento, os 2 aviões e o objeto desaparecem. E isso indica que ocorreu um erro de finalização, provavelmente no processo de computação gráfica. Então, muito provavelmente o vídeo seja fake. Agora, curioso, quando a gente vai passar por momentos de lazer e tudo, vai com a família para algum lugar, a gente fica registrando, tá todo mundo com o celular lá filmando os bons momentos, a filha caindo lá na água, o filho tropeçando, né? A esposa se afastando dos mosquitos, né? Tudo é registrado, né? A avó lá se afogando com o doce. Então eles registram tudo. Com tanta gente ali, teria que ter mais vídeos desse incidente. A gente só tem um vídeo que não dá 1 minuto. E um vídeo curtinho, né? Além de não ter outros vídeos, não temos outras testemunhas, mesmo tendo um monte de gente ali. Então essa história está um pouco mal contada, né? Provavelmente alguém vai analisar o vídeo e vai ter algum tipo de divulgação a respeito. E o vídeo é esse que você viu aí, né, enquanto a gente estava comentando. Mais uma notícia interessante: quão grande é o novo estudo de OVNIs da NASA? Então, outra reportagem internacional que a gente traduziu e postou no Fenômeno, entrevistou vários especialistas com a opinião deles sobre o estudo da NASA. Então, um dos entrevistados foi o Thomas Zurbuchen, que é o administrador associado da NASA para a ciência. Então, a intenção dele é avançar a compreensão científica em torno dos UAPs, ou OVNIs, como a gente conhece, tá? A equipe de estudo será liderada pelo astrofísico David Spergel, que anteriormente era presidente do Departamento de Astrofísica da Universidade de Princeton. E aí ele descreveu assim: dada a escassez de observações na nossa primeira tarefa, é simplesmente reunir o conjunto mais robusto de dados que pudermos. Isso nas palavras do Spergel. Vamos identificar quais dados de civis, governo, organizações sem fins lucrativos, empresas existem, o que mais devemos tentar coletar e como melhor analisá-los. Minha pergunta é: dados de investigações de ufólogos serão levados em conta? Casos como Noite Oficial dos OVNIs serão levados em conta? Operação Prato, caso Lone Zamora, caso da Ilha de Trindade, caso Barney e Betty Hill, serão levados em conta? Pois são casos documentados, são casos estudados, são casos evidenciados, investigados por civis, né, que permanecem aí firmes e fortes até hoje, embora alguns bocós aí negacionistas digam que está refutado, não está refutado coisa nenhuma, são casos legítimos e que devem ser levados em conta em estudos como esse. Vamos ver outras pessoas, que outros especialistas falaram sobre a questão.
Um dos especialistas que respondeu ao questionamento da reportagem foi o Dr. Robert Powell, membro do Conselho Executivo da Coalizão Científica para Estudo dos UAPs. Então ele parabenizou a NASA sobre isso e falou que a Coalizão Científica para Estudos de OVNIs insta a NASA a explorar o conhecimento básico que já foi obtido por outras organizações científicas e se familiarizar com as armadilhas e sucessos no estudo deste assunto. Isto permitirá um escrutínio mais rápido das áreas de desenvolvimento de OVNIs que precisam de envolvimento científico expandido dele. Né? Então é a fala do Robert Powell, esse que a gente vê aí. Outro que falou sobre a questão foi o astrofísico Avi Loeb, né? Chefe do projeto Galileu lá de Harvard. Ele disse que é maravilhoso que a NASA esteja engajada em tentar desvendar a natureza misteriosa do UAP. Então ele está confiante, né, de que a NASA fará um bom trabalho. Michael Masters, este senhor que a gente vê aí, é outro que falou a respeito. Ele é professor de antropologia biológica da Universidade Tecnológica de Montana, dos Estados Unidos. E ele declarou assim: acho ótimo que a NASA, a Marinha dos Estados Unidos e outras organizações estejam começando a levar a sério a questão dos OVNIs. No entanto, acho estranho que a Força Aérea dos Estados Unidos, que investiga abertamente este fenômeno desde os anos 40, está completamente quieta sobre o assunto nos tempos modernos. Então se fala muito, né, NASA, Marinha, Congresso, e a Força Aérea que está quietinha e não fala nada sobre isso agora, né? Sendo que era ela que falava tudo sempre sobre esse tema. Por que o silêncio? Né? É um questionamento interessante. Outra pessoa que falou a respeito e falou com propriedade foi Leslie Ken, esta senhora que a gente está vendo aí. Você sabia que a liberação de vídeos do Pentágono, Tic Tac, Gimbal, Go Fast, as confirmações, todo esse processo que a gente está testemunhando, a audiência no Congresso, tudo isso começou através de uma pessoa, de uma mulher, que é essa que a gente está vendo, a Leslie Ken. Ela conseguiu isso com reportagens lá no New York Times e foi o rastilho de pólvora, foi queimando aqui, começou a se incendiar mais, aquele rastilho de pólvora começou a percorrer, né? E aí nós temos todo esse processo que a gente está testemunhando hoje, graças a Leslie Ken. Outra pessoa que falou também sobre isso foi o Kevin Knuth, este senhor que é professor associado de física na Universidade de Albany, no estado de Nova York. Ele é um pesquisador de UAPs. Ele é também um pesquisador de OVNIs, né? E ele falou assim: dado que os pilotos têm sido e ainda são relutantes em apresentar encontros com fenômenos aéreos não identificados, deve-se perguntar seriamente se os astronautas da NASA viram fenômenos não identificados significativos no espaço. Espero que a investigação UAP da NASA entreviste os astronautas da NASA para determinar o que pode ter sido testemunhado no espaço. Então, é uma questão interessante. Se você leu o meu livro UFOs no Espaço e na Lua, ou acompanhou os artigos sobre UFOs no espaço lá no Portal Fenômeno, ou acompanhou vídeos da série Registros Ufológicos da NASA, aqui no canal, inclusive vai ficar o link na descrição aqui embaixo, acesse a playlist e veja, tem registros interessantes, isso que a gente não falou do programa Apollo ainda, né? Então tem registros sensacionais de fatos ufológicos, que a própria NASA encobriu no passado e agora, né, como se tivesse esquecido sua história, está se propondo a investigar de forma aberta e transparente agora. Vamos ver, né? Estou curioso para ver esse estudo da NASA, o que vai render.
particularmente eu não alimento muita esperança não. Tá? Outra pessoa que também não está alimentando muita esperança, e não alimenta muita esperança no fenômeno UFO em geral, é o Robert Sheffer. Esse senhorzinho que a gente vê aí, porque ele é um cético na questão ufológica, e ele diz assim: a NASA diz que está estabelecendo um grupo independente de investigadores para analisar os relatórios de OVNIs, mas é difícil ver porque se espera que isso consiga alguma coisa. Então, ele não acredita que esse programa de estudos da NASA vai render alguma coisa. Né? Não pela... a minha opinião, por exemplo, eu acho que não vai render muita coisa, porque a NASA não vai deixar transparecer muita coisa. Eu não sou aquela pessoa que diz, a NASA esconde OVNIs, aquelas coisas todas. Não, mas vai ser um estudo a estilo Blue Book. Vai tentar explicar de todas as formas determinados casos e vai sobrar uma parcelinha lá que ela não vai explicar. Mas esse senhor já pensa diferente, ele não acredita no fenômeno UFO. Se não acredita no fenômeno UFO, ele acha que não tem motivo para ficar investigando. Né? Esse é o ponto de vista desse senhor. Agora, esta semana, mudando já de notícia, saiu essa notícia intitulada OVNI luminoso é filmado sobre La Paz, na Bolívia. Então, esse objeto luminoso, você está vendo o vídeo aí, ele apareceu sobre La Paz e causou grande apreensão, inclusive ele piscava luzes e tudo, e chamou a atenção das testemunhas, né, que viram aquele objeto e acharam que era uma sinalização em código Morse. Eu particularmente não acredito que seja código Morse, os alienígenas precisariam conhecer o código Morse para se comunicar com ele, né? Tudo bem, eles podem conhecer, né? Vai que tenha tido uma transmissão em código Morse, né? Código Morse para uma nave em órbita, por exemplo, ou né, em órbita para a Terra. Isso foi interceptado pelos alienígenas. Eles decodificam aquilo e descobrem o que é. Mas não teria porquê, né? Particularmente, não sei. Estou um pouco descrente, não no vídeo em si, mas na alegada comunicação por código Morse. Mas de qualquer forma é um vídeo interessante. Voltando à questão dos OVNIs transmeios que a gente comentou, dos objetos transmeios, esta semana o Pentágono mudou o nome do programa de estudos que eles tinham. Anteriormente era algo assim: Airborne Object Identification and Management Group. Gente, meu inglês é péssimo, tá? Então, se for dar risada no meu inglês, dá uma risadinha de leve, tá? Não rio muito não. Então é um programa que antigamente se referia apenas à questão aérea, né? Aquele objeto aéreo que aparecia e eles investigavam. Agora não, eles estão considerando objeto submarino e objeto espacial também. Tá? Tanto é que o nome agora é Aldon, seria traduzindo, né? Para não passar vergonha. Escritório de resolução de anomalias em todos os domínios. Então, seja na água, seja na atmosfera, seja no espaço. E a sigla disso seria AARO. Tá? Então, esse é um novo programa de estudos do Pentágono, né? Só mudou, né, o foco para pegar algo mais abrangente. Outra notícia bem interessante que saiu também: Albert Einstein teria intercedido a favor dos OVNIs. Então, lá em 1952, o Truman, o presidente que autorizou o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, ele autorizou também que a Força Aérea disparasse contra OVNIs. Isso poderia levar a uma guerra, né, contra possíveis inteligências. E aí alguns cientistas esclarecidos foram até o presidente e o aconselharam a não fazer isso. Né? Segundo o documento que saiu, documento novo que descobriram, o próprio Albert Einstein teria sido um desses cientistas que intercederam e convenceram o presidente a retirar essa autorização. Tá? Segundo o Gerald Hines, que era um dos responsáveis da CIA, ele falou assim: um acúmulo maciço de avistamentos nos Estados Unidos em 1952, especialmente em julho, alarmou a administração Truman.
Isso levou o governo Truman a dar a ordem de abater os discos voadores em 26 de julho de 1952. A Força Aérea obedeceu e deu a ordem para os pilotos: atirem neles. No entanto, isso nas palavras do Gerald Hines, no entanto, vários cientistas proeminentes, incluindo Albert Einstein, protestaram contra a ordem na Casa Branca e pediram que ela fosse rescindida, ou seja, fosse retirada. Não apenas no interesse da futura paz intergaláctica, mas também no interesse da autopreservação, pois os alienígenas certamente considerariam um ataque. Então, visando aí leis internacionais de hospitalidade, eles resolveram voltar atrás nessa ordem graças a esses cientistas, incluindo Albert Einstein. Agora, uma reportagem bem interessante que saiu essa semana é que um OVNI luminoso foi visto e filmado em Vlissingen, lá na Holanda, ou Países Baixos, como é o nome que eles querem que seja adotado. Tá? Então essa filmagem ocorreu em 21 de maio, por volta das 11h45 da noite, e foi feita de diferentes pontos. Uma das filmagens é muito interessante porque você vê que é um objeto grande e esférico. Ele não é pequeno, aquela luzinha que a gente vê, por exemplo, de um drone, é algo grande. Né? E foi de pelo menos 3 pontos da cidade foi feita essa filmagem. E esse objeto tem hora que desce, tem hora que sobe e se afasta da região da cidade. E aí então eles consultaram um astrônomo local e esse astrônomo falou assim: isso não pode ser algo operado por uma inteligência alienígena. Não é drone, não é meteoro, não é fenômeno atmosférico. Ele excluiu várias possibilidades, mas na opinião dele não pode ser alienígena. Não sei qual é o que é então, né? Se move, se está se deslocando de forma inteligente, não é drone, não é balão, não é avião, não é helicóptero, não é balão, não é foguete, não é raio-bola, o que é então? Né? E as características ali são claras, você vê o objeto e vê que ele, né, tem como se fosse um cometa, um troço bem diferente. Uma das filmagens ele aparece como se fosse um ralo luminoso assim em volta, e eu já vi filmagem de UFO com essa característica, inclusive feita aqui na região metropolitana de Curitiba. Então, um caso bastante interessante. Você está vendo trechos da filmagem aí, tá? E que permanece inconclusivo por enquanto. E essas foram as notícias dessa semana. E aí eu pergunto para vocês: gostaram das notícias? Eu particularmente gostei. Se você gosta dessas notícias que a gente traz aqui no Alô Terráqueos todo domingo, mas acha que é muito tempo, né, até o próximo domingo para ficar sabendo das notícias da ufologia, você tem 2 opções. A primeira é acompanhar o Portal Fenômeno, né? Entra lá toda semana, por volta do meio-dia as notícias já estão lá postadas. Ou se inscreve no grupo do Telegram. A gente sempre posta as notícias, e quando é uma notícia interessante, a gente pode comentar, a gente debate sobre o tema. Quando é um vídeo que nem o lá da Bolívia, ou esse outro lá da Holanda, né, os membros interagem, comentam: puxa, que legal, parece um drone, eu acho que é um balão, eu acho que é um OVNI mesmo. Né? O grupo é para isso, é um grupo bem legal. Tá? Então participe. Vamos para o nosso quadro Esta Semana na História. Então nós temos aí 3 casos interessantes para relembrar nesta semana. O primeiro deles é o caso Guiancourt, que ocorreu em 24 de julho de 1950, por volta das 23 horas da noite. Tá? Guiancourt é uma localidade muito próximo a Paris, na França. Então, na ocasião, o Sr. Claude Blondet, ele estava num campo de aviação naquela região e ele viu 2 discos voadores pousando próximo de onde ele estava. Desses discos abriram portas, né, portinholas, e de cada um desses discos saíram um tripulante, de um objeto e de outro objeto. Eles tinham cabelos aparentemente castanhos,
tinham em torno de 1,70 m e vestiam algum tipo de macacão meio esverdeado. E aí os dois se dirigiram para a parte externa de um dos objetos. E ali eles fizeram algo como se fosse um reparo, alguma coisa. Né? Mexeram na parte externa de um dos objetos. Depois de algum tempo, então, eles se afastaram. Cada um entrou no seu próprio disco voador, que decolou e se afastou. Tá? Então, um caso bem interessante de 24 de julho de 1950. Muito tempo atrás já. Aí você viu uma ilustração representando mais ou menos o que ele tinha visto. Né? Então, um caso bastante interessante da ufologia francesa. Outro caso interessante, mas até certo ponto assim, um pouco ruim, ocorreu em Valência, em 30 de julho de 1975. Valência, a localização exata onde esse caso ocorreu é uma região chamada Fonte da Virgem, na região de Alborate, em Valência, na Espanha, tá? Tendo como protagonista o Feliciano Vidal Llorente. Tá? Então ele era um fazendeiro, tinha lá os animais de criação, tinha a casinha dele lá no campo, e em determinada noite ele acordou com um barulho do cachorro, que estava latindo muito, e do burro, que estava amarrado ali perto do cachorro. Né? O burro e o cachorro estavam amarrados ali perto da casa. E aí então ele se armou com uma faca, pois achou que era um ladrão, e saiu lá fora para ver. E aí de repente se acendeu uma luz no céu, que ofuscou a vista dele. Né? E aí ele tentou tapar o olho para não ser tão ofuscado pela luz. Só que ele se sentiu parcialmente cego, mas a visão dele já logo voltou. Em questão de poucos minutos ele já conseguiu ver de novo, e quando ele recuperou a visão, aquele objeto já estava acelerando em direção ao céu. Agora, coisas curiosas que aconteceram logo depois disso. Nas semanas seguintes, a saúde desse agricultor ela mudou. Ele tinha uma artrose na região do quadril, no lado esquerdo, e essa artrose foi melhorando, e o estado de saúde geral desse senhor, o Feliciano, foi melhorando gradativamente. Ele nunca mais teve dificuldades para andar por causa disso, até a morte dele anos depois. Então ele teve uma melhora muito grande na saúde dele. Por outro lado, o cãozinho dele, que era um cãozinho bem jovem e era o melhor caçador da região, o cãozinho dele e o burro que estava amarrado ali perto, os dois começaram a ter problemas de saúde. Começaram a definhar, perderam apetite, começou a surgir nódulos, gânglios do tamanho de ovos. Né? E aí eles acabaram morrendo pouco tempo depois. Então foi trágico para os animaizinhos. E agora um terceiro caso, chamado caso Ademir Correia, que ocorreu aqui em Curitiba, no ano de 1988. Então, o Ademir Correia, talvez você até ouça, já tenha... Talvez até você já tenha ouvido falar desse caso, mas com outro nome. Ele é conhecido como caso Ademir Correia, Walter Correia, Valmir Correia. São vários nomes que esse caso tem. E eu explico. Um desses nomes é o nome real da testemunha. Outro nome é um pseudônimo que o nosso grupo CIPEX, criou para proteger a identidade da testemunha na época. E um outro nome foi criado pelo pesquisador Mário Rangel, quando publicou o caso no livro dele, Sequestros Alienígenas. Tá? O caso em si a gente já apresentou aqui num outro vídeo sobre segredos ufológicos do governo brasileiro, um vídeo que também está aqui na descrição e você pode assistir. Então, se você não quiser assistir o caso do Michalak no final deste vídeo, já assistiu aquele vídeo, quer assistir algum outro? Assista esse. Né? O link vai ficar também na descrição, né? Só clica ali no maisinho e você vai ver a descrição para esse vídeo, que também é muito legal. A gente aborda esse caso e vários outros. Então, na ocasião, o caso do Ademir Correia, ou Walter Correia, ou Valmir Correia, ele estava na casa dele, num domingo. Se você tem aí mais de 40 anos,
mais de 45 anos provavelmente, você vai lembrar que no domingo, às 8 horas da noite, às 19 horas da noite, começava um programa chamado Os Trapalhões. Todo domingo tinha, das 19 às 20 horas. Às 20 horas começava o Fantástico. Então era tradição. Toda a família se reunia para ver o programa dos Trapalhões. Quando começava, você já sabia, né? Na hora que começava os Trapalhões, você sabia que o domingo estava acabando, porque vinha Trapalhões, vinha Fantástico, você já dormia no dia seguinte, você ia trabalhar, ou ia para a escola. Então, quando começou o programa dos Trapalhões, ele viu uma luz na janela, ele olhou para fora da janela e estava na vinheta de abertura do programa dos Trapalhões. Ele olhou para fora, aquela luz. Quando ele olhou de novo para a TV, ele viu que o programa dos Trapalhões já estava encerrando. E ele não lembra o que aconteceu nesse intervalo de tempo de 1 hora. Então houve um lapso de tempo nesse momento. Cerca de 40 dias depois, ele estava passando atrás do quartel do Boqueirão aqui em Curitiba. O quartel do Boqueirão é uma das maiores organizações militares da região sul. Você está vendo uma imagem aí? Toda essa área de vegetação quadrada, que forma uma espécie de L, né, invertido que a gente tem ali, é o quartel do Boqueirão. Então ele é muito grande, muito grande. Então aqui onde a flechinha está apontando, havia na época um terreno baldio. E ele estava passando por esse terreno baldio e ele viu um objeto flutuando nesse terreno, estava descendo nesse terreno baldio. E aí ele perdeu a consciência. E aí, depois, mais pra frente, alguns anos depois, ele passou por hipnose regressivas, não conseguiu lembrar muita coisa, mas lembrou de estar numa sala passando por algum exame médico. Mais ou menos nos clássicos da abdução mundial. Agora, curioso que na mesma região, dias depois, onde esse objeto pairou, surgiu um caminhão do exército, um jipe do exército que montou campana. Ele estacionou ali e ficou permanentemente alguns militares de guarda. Você não podia entrar naquele terreno baldio. E aí, mais uns dias, eles reviraram toda a área. Se havia algum vestígio de pouso de OVNI ali, varreram do mapa. Tá? Fica atrás da base. Muito provavelmente, alguém viu o pouso do objeto e fizeram o isolamento da área para evitar que curiosos fossem documentar um caso de pouso de disco voador do lado da base, lá do quartel do Boqueirão. E provavelmente os militares do exército não gostam, eles não queriam que alguém falasse sobre isso. Falasse que um disco voador pousou ao lado do quartel do Boqueirão, atrás do quartel, colado ao muro da base. E sim, um disco voador pousou ali. Estou falando, sinto muito, exército. A verdade tem que ser dita. Tá? Aqui você está vendo uma foto da mesma região onde existia esse terreno baldio. Anos depois eles construíram o clube de oficiais do exército ali naquela região. E agora você está vendo um documento da Força Aérea relatando um avistamento exatamente no mesmo local. Então alguém avistou um objeto no mesmo local no ano de 1988. Alguns meses depois, mês de dezembro, avistou um objeto no mesmo local. Provavelmente associado também a esse caso de abdução. Certo? Então esses são os 3 casos que a gente relembra neste programa nesta semana. E agora vamos para o nosso quadro Mitos e Verdades. Em Mitos e Verdades de hoje, eu vou falar de um vídeo que eu vi em 2 grupos no Facebook e vi também no Instagram. E eu fiquei um pouco aborrecido, porque numa das situações eu expliquei o que tinha acontecido e fui até xingar. A pessoa veio no meu perfil no Facebook para me xingar por eu ter explicado o caso. Sinto muito, não é um caso verdadeiro, o que eu posso fazer? Não vou mentir. Então eu estou falando desta filmagem feita em 2 ocasiões, em 14 e 16 de janeiro de 2020, aqui na cidade de Curitiba. Foi feita por integrantes de uma página na época chamada Curitiba 1000 Grau.
Aqui a gente tá em Curitiba, tava no estúdio ali filmando e tem umas coisas muito estranhas passando aqui no céu de Curitiba. Eu nunca presenciei isso, tipo, é um atrás do outro. Já é o quarto, né? O quinto? Quinto. Dá uma filmada lá. Eu não tô com uma câmera de zoom, mas dá pra ter uma base ali, ó. Vou dar um zoom depois da edição. Olha lá, um do lado do outro. Lá. Eu vi, tô vendo. Galera, gostei. Bichão. Cara, é caça? Pode ser caça. Não, mano, mas tá fora do... Isso ali tá fora, Marlon. Aí é caça, acompanha outro. Mas é fora, mano, mas tá fora, velho. Isso tá lá nas estrelas, irmão. Ó, mais um aqui, ó. Aqui, ó, em cima da araucária aqui, ó, passando aqui. Tô pegando ela aqui, ó lá. Esse tá devagar, né? É, isso daí tá. Gostava muito rápido os outros. Pessoal, pra vocês Sai, cachorro. verem aqui que não tá montagem, olha o rastreio da câmera ali, ó. O vermelhinho aqui, ó. Olha o rastreio ali, ó, pegando. Mas é algo muito estranho, eu nunca vi desse jeito, tipo, tanto assim, um atrás do outro. E eu achei curioso, a gente tá filmando aqui. Daí pegou... Ó, mais um vindo lá. Verdade. Mais um aqui, ó. Vou lá. Que porra é essa, viado? Foi pra porra mesmo, né? Nossa. Estranho. Os caras só caçando. Pode ser satélite. Pode ser, mas se ele vários, para e assim. volta, é bizarro. É. Se não para e volta. Ele vem tirar Se a ele satisfação para, daí. dá o pisco, então. Aí já É de outro posso saber. planeta. É de outro planeta. A Curitiba aí, ó. E é isso aí, pessoal. Hoje a gente veio aqui próximo ao aeroporto do Bacaxiri, que tem vários relatos de avistamentos de OVNIs aqui também. E a gente vai tentar hoje ver se a gente consegue ver mais alguma coisa. A gente já estava saindo, mas a câmera estava desligada. A gente acabou vendo mais um, igual do vídeo anterior. E eu não sei se é OVNI, se é satélite. É isso aí, pessoal. A gente está aqui próximo ao aeroporto do Bacaxiri. Aqui já houve vários relatos de avistamento de OVNIs. Tem até tudo oficialmente registrado aí. Tem no YouTube alguns vídeos também. Pode pesquisar. E aqui, ó, o primeiro avistamento já tem um negocinho aqui em cima, aqui, ó. Com a câmera ali para vocês verem. É parecido com o do vídeo anterior. Aqui, ó. Aqui em cima. Aqui. Pegou ele? Não. Daqui que eu pego. Tô vendo. Qual que é? Tá se mexendo ali, ó.
E é isso aí, pessoal, a gente conseguiu só filmar esses daí hoje. E pra você que tem um conhecimento mais aprofundado no assunto, comenta aqui o que você acha que é. Tem pessoas falando que é satélite, outras pessoas falando que é OVNI, que são naves. Eu não sei o que é, eu não tenho conhecimento nisso. Porque, como eu falei pra vocês, a gente fez o vídeo de forma espontânea, a gente tava saindo do estúdio de uma gravação, a gente olhou pro céu e viu esses negócios estranhos e a gente acabou filmando, sabe? E o vídeo acabou se viralizando na internet aí, pessoas de todo lugar do Brasil, até de fora do Brasil estão compartilhando e ninguém sabe ao certo o que é ainda, beleza? Então inscreva-se no canal lá do Curitiba Mil Graus no YouTube, pra dar aquela fortalecida e tamo junto! Bom, então aí você viu os dois vídeos. São duas filmagens, em 14 e 16 de janeiro. A primeira do dia 14 e a segunda do dia 16, tá? Então, você percebeu que a qualidade do vídeo é ótima. As pessoas geralmente reclamam, quem filmou o OVNI está com mal de Parkinson. É sempre aquela coisa, objeto ao longe, desfocado, não sei o que. E ali não, você tem uma filmagem com câmera estabilizada, com configuração para pegar a filmagem noturna, sem o recurso de visão noturna, mas para pegar a luz noturna. Você vê o objeto passando, você vê a estrela, você vê que a câmera estava ajustada para fazer o registro. É como se eles soubessem que os objetos iriam passar naquele dia, hora e local. E aí você observa o padrão de deslocamento, uma luz na frente, outra luz vindo em seguida e outra luz. E qual é o negócio que produz esse tipo de avistamentos hoje que é tão comum? A rede de satélites Starlinks. Aí você está vendo outras filmagens de Starlinks feitas pelo mundo. É sempre a mesma coisa. Pontos de luz enfileirados, andando na mesma velocidade e cruzando o céu logo após o anoitecer. Que foi o caso que eles fizeram filmagem. Tá? Então, o que aconteceu nesse caso? Na época, os Starlinks não eram tão famosos, eles estavam sendo os primeiros lançados ainda, estavam começando a cair na internet os primeiros registros, eles tomaram conhecimento disso, foram no aplicativo para ver que dia e hora eles iriam passar em Curitiba, sobre Curitiba, e prepararam o equipamento. E aí era só fazer a atuação, encenar mesmo, para dizer que foram surpreendidos, que estavam fazendo outra gravação e que por acidente viram aquela luz no céu, aquelas luzes e resolveram filmar. Mas não tem nada de OVNIs, você só tem a passagem dos Starlinks, apenas isso. E isso foi feito propositalmente por eles para promover a página, promover o trabalho deles. Eles apareceram na TV, na mídia, em tudo quanto é canto, conseguiram um monte de inscritos por causa disso, tá? Então, mais um caso explicado aí no nosso canal Mitos e Verdades. Então, se você vê esses vídeos, novamente agora você sabe explicar, tá? Não vamos deixar que essas mentiras continuem sendo expostas, né? Ao invés de expor mentiras, vamos expor os casos legítimos, né? Tá cheio de caso legítimo aí pela ufologia brasileira e mundial. Então, vamos dar preferência para o que é realmente sólido, verdadeiro, evidenciado, comprovado de alguma forma. Este site aqui, o Find Starlink, é um site disponível na internet que você pode, em tempo real, verificar onde os Starlinks estão passando. Você pode pôr ali a cidade de Curitiba e você vai ter as informações, dia e hora em que eles estarão passando. E tem aplicativo para celular. E tem aplicativo de celular, se você não quer ter trabalho de ir até um notebook, tem um aplicativo no celular. Tem um aplicativo chamado Heavens Above, que tem todos os satélites, estações e veículos espaciais que estão no espaço, inclusive os desativados. Tá? Você consegue confirmar com muita facilidade se o que você está vendo é algum tipo de lixo espacial, ou foguete, ou satélite, alguma coisa assim, ou se é alguma outra coisa. Tá? Vale a pena ter um aplicativo desse no seu aparelho celular. Vamos para o nosso quadro Memória Audiovisual. Na Memória Audiovisual de hoje, vamos relembrar esta fotografia feita em Vancouver, no Canadá, em 8 de outubro de 1981. Tá? Foi feita por um turista. Tá? Então, aqui você está vendo várias aproximações da mesma foto. Um objeto muito legal, muito bonitinho, feito lá em Vancouver, no Canadá. Certo? E agora, falando
de Arte e Ufologia, nosso próximo quadro. Neste quadro, nós estamos falando sobre o prodígio de Nuremberg, ocorrido em 14 de abril de 1571, em que são observados vários objetos, com forma de esfera, em forma de disco, em forma de charuto, que faziam evoluções nos céus sobre a região de Nuremberg, na Alemanha. E isso foi retratado em um livro, e a gente observa o livro, a gravura do livro, inclusive. Tá? Então observe vários objetos, objetos em forma de cruz, objetos em formato cilíndrico, esféricos, né? Vários objetos. Tá? Então essa gravura está presente num livro antigo. Então, uma representação de um evento ufológico ocorrido aí há mais quase 500 anos atrás. E agora, por fim, vamos falar sobre a nossa dica de leitura de hoje. A nossa dica de leitura é o livro O Guia dos UFOs. Tá? Um livro muito legal, escrito por Norman J. Briazak e Simon Mennick. Este livro, ele foi escrito de forma diferente dos outros livros, tá? Ele é escrito na forma de verbetes, como se fosse uma enciclopédia, né? Em ordem alfabética, como se fosse cada capítulo uma letra. E aí ele cita o verbete e explica, então fala sobre pessoas, fala sobre fatos, sobre dados da ufologia, termos que são usados, tá? Um livro de 269 páginas. Eu considero ele como um livro básico, então se você está começando na ufologia, este livro é bem interessante, tá? Para você ter esse contato inicial com o mundo ufológico, né? Digamos assim, tá? Então vale a pena ter um livro desse na sua biblioteca. Quero relembrar vocês também que ainda tenho livros para a venda, livros duplicados, como às vezes eu ganho doações de outras pessoas ou ufólogos que estão se aposentando, e aí acaba duplicando alguns livros, né? Então não adianta ter 2, 3, 4 exemplares do mesmo livro, sendo que não vou usar, vai ficar ocupando espaço aqui. Então está à disposição, tá? Se você tem interesse em comprar algum livro, expandir a sua biblioteca, é só me escrever, tá? No final do vídeo tem os dados de contato. Entre em contato via WhatsApp, Telegram, e-mail, sinal de fumaça, o que você achar melhor. E aí a gente tem a lista dos livros, a gente manda para você. Se você tiver interesse, a gente manda por correio, tá? E ali na parte de cima eu tenho livros, revistas duplicadas também, tá? Então eu tenho revistas UFO, UFO Especial, OVNI Documento, várias e várias revistas, né? Duplicadas, tem revistas Planeta, tem outras de outras séries e tudo mais. Então vale a pena. É material de pesquisa, material antigo, tem umas revistas ali que tem artigos muito legais. Então se você procura completar a sua coleção de revistas UFO, por exemplo, as UFOs antigas eu tenho praticamente todas ali, duplicadas também. Então entre em contato que a gente vê como que a gente faz para mandar para vocês, tá? E agora também eu vou deixar com vocês a mensagem do nosso amigo Ricardo Augusto, tá? Que tem uma palavrinha aí para passar para vocês. Fala aí, pessoal que acompanha o canal do nosso amigo Jackson, grande ufólogo respeitado, um cara muito sério. Grande abraço para você, Jackson, para o Márcio também e todos os amigos nossos aí que fazem parte da ufologia brasileira, ufologia séria. Ricardo falando também aqui, também ufólogo já de longa data, e estou aproveitando o canal do Jackson aqui para passar para frente aqui primeira, segunda e terceira temporada completinha aqui do Arquivo X. São 7 CDs em cada caixinha que vocês estão vendo aqui, tudo perfeitinho, sem risco nenhum. Essa aqui é a única situação aqui que ela está descolada aqui um pouco, gente, mas nada que uma colinha aqui não resolva, só da primeira aqui, tá? No mais aqui tá tudo bem firminho. Não vou tirar todos aqui, que não vale a pena tirar todos, é só para vocês terem uma ideia melhor, né? Esse aqui é um livreto que acompanha também aqui, ó, que está aqui na caixinha da primeira. Cada temporada tem um livreto também explicativo ali, né? Enfim, edição para colecionador, hein, pessoal? R$500
Então são 21 CDs aqui. Dá para parcelar no cartão, retirar no bairro Fazendinha. Enfim, está disponível aí só para quem é fã de carteirinha da ufologia e gostaria de ter em seus arquivos. Ricardo, por que está vendendo? Eu já assisti tudo, eu não quero mais. Assim como já tive coleção de revista UFO, também vendi. Né? Eu mantenho pouca coisa em casa relacionada ao assunto, não que eu queira deixar o assunto, não. Isso aí, o ufólogo morre ufólogo, não tem jeito, né? Tá bom, pessoal? Jackson, obrigado mais uma vez, sucesso no canal aí, conta comigo. Precisando ter de uma voz para gravar alguma coisa para o canal, estamos disponíveis, meu irmão. Fique com Deus. Muito bem, então essa foi a mensagem do nosso amigo Ricardo Augusto, tá? Então se você tiver interesse, é só escrever para ele e aí ele vai mandar direto para sua casa esse box com Arquivo X, uma série tão legal aí que marcou a história de muita gente. Certo, meus amigos, então chegamos ao fim de mais um programa Alô Terráqueos, a sua dose semanal de ufologia séria, ética e objetiva, que vai chegando ao fim. Semana que vem teremos mais um programa, tá? Então, para você não perder, não esquecer, né, que tem programa semana que vem, se inscreve no canal, né, para acompanhar o nosso trabalho. Essa semana a gente está programando aí também alguns vídeos bem legais. Se eu concluir essa produção desses vídeos, vão para o ar também. Caso contrário, fica para outra semana, tá? Então, já estou trabalhando no Contatos Imediatos, nos documentos oficiais, em mais um vídeo da série de astronomia, mais um vídeo lá com reconstituição de um dos voos da noite oficial, então tem bastante coisa, né? Aqui a gente não para, trabalha todo dia, praticamente. Então é um trabalho muito gratificante. Então, para acompanhar esse trabalho, né, clica ali no sininho para receber as notificações, certo? Então é isso. E deixo para vocês um grande abraço e aquela mensagem de sempre, né? Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e espero vocês no próximo vídeo.